Mais de 60 anos após sua morte, Marilyn Monroe ainda é um dos maiores ícones de Hollywood. Ela representa todas as maravilhas e, ao mesmo tempo, todos os tormentos da cultura de celebridades. Até hoje, nós paramos tudo para assistir a filmes como Blonde, tentando entender essa figura tão complexa e fascinante. Mas o quão verdadeira é a história contada nesse longa? Para desvendar a loira mais famosa de Hollywood, a gente precisa voltar um pouco no tempo e falar da história de vida de uma garota morena chamada Norma Jean. Uma garota que pintou o cabelo, abraçou a personagem da loira ingênua e, com isso, se tornou uma estrela gigante, pronta para enfrentar os titãs da indústria cinematográfica. Este é o retrato de Norma Jean, a mulher que o mundo conheceu como Marilyn Monroe. Vem com a gente nessa jornada? Para entender Marilyn, primeiro temos que conhecer Norma Jean Mortenson, nascida em 1º de junho de 1926, em Los Angeles. Sua infância foi tudo, menos um conto de fadas. A mãe, Gladys Pearl Baker, enfrentava sérios problemas de saúde mental e instabilidade financeira, o que a impossibilitou de cuidar da filha. Por isso, Norma Jean passou a maior parte da sua infância e adolescência pulando de lares adotivos para orfanatos. Foram 11 lares diferentes. Essa constante mudança e a falta de um porto seguro marcaram profundamente a sua personalidade, criando uma busca incessante por amor e estabilidade que a acompanharia por toda a vida. Ela descreveu essa época como um período em que se sentia invisível, uma garota que ninguém realmente via. Essa sensação de não pertencer a lugar nenhum foi um dos motores para a sua transformação. Aos 16 anos, para evitar voltar para o orfanato, Norma Jean se casou com James Dougherty, um vizinho. O casamento marcou o fim da sua adolescência conturbada, mas o início de outra jornada. Enquanto seu marido servia na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, Norma Jean começou a trabalhar em uma fábrica de munições. E foi lá, no meio do esforço de guerra, que a sua vida mudou para sempre. Um fotógrafo do exército, David Conover, foi enviado à fábrica para tirar fotos de mulheres trabalhadoras mostrando o patriotismo feminino. Ele viu algo especial em Norma Jean. Ela era fotogênica, tinha um brilho diferente. Ele a incentivou a procurar uma agência de modelos, a Blue Book Model Agency. Foi o empurrão que ela precisava. Norma Jean começou a fazer trabalhos como modelo e, rapidamente, se tornou uma das mais bem-sucedidas da agência. Foi nessa época que ela tomou uma decisão que definiria sua carreira. Tingiu seu cabelo castanho natural para o loiro platinado, que se tornaria sua marca registrada. Nascia ali o protótipo de Marilyn Monroe. O sucesso como modelo abriu as portas para Hollywood. Em 1946, ela assinou seu primeiro contrato com a 20th Century Fox. Foi o chefe do estúdio, Ben Lyon, que sugeriu a mudança de nome. Norma Jean não soava como nome de estrela. Juntos eles escolheram Marilyn, inspirado na atriz Marilyn Miller, e Monroe, o sobrenome de solteira de sua mãe. Estava oficialmente criada a personagem Marilyn Monroe. No entanto, o início da carreira no cinema não foi fácil. Ela teve pequenos papéis, muitas vezes não creditados, e lutou para ser levada a sério. Os estúdios a viam mais como um rosto bonito do que como uma atriz talentosa. A virada de jogo aconteceu no início dos anos 50. Filmes como O Segredo das Joias e Torrentes de Paixão mostraram seu potencial dramático. Mas foi em 1953 que ela explodiu de vez. 3 filmes a consolidaram como uma estrela de primeira grandeza: o noir Torrentes de Paixão, a comédia Os Homens Preferem as Loiras e Como Agarrar um Milionário. Em Os Homens Preferem as Loiras, sua performance da música Diamonds Are a Girl's Best Friend se tornou icônica, solidificando sua imagem de loira burra e materialista. Uma imagem que, por um lado, a tornou uma das maiores estrelas do mundo, mas, por outro, a aprisionou em um estereótipo do qual ela tentaria escapar pelo resto da vida. Marilyn era muito mais inteligente e complexa do que os papéis que interpretava. Ela era uma leitora voraz, com uma biblioteca pessoal de mais de 400 livros,
incluindo obras de James Joyce e Albert Camus. Ela ansiava por papéis mais desafiadores, que mostrassem sua capacidade como atriz dramática. Cansada dos papéis superficiais que a Fox lhe oferecia, ela tomou uma atitude ousada e sem precedentes para a época. Fundou sua própria produtora, a Marilyn Monroe Productions. Foi um ato de rebeldia contra o sistema de estúdios, que controlava a carreira dos atores com mãos de ferro. Ela queria controle criativo, respeito e a chance de provar seu valor. Essa busca por reconhecimento a levou a Nova York para estudar no Actors Studio com o lendário professor Lee Strasberg. Lá ela se aprofundou no método, uma técnica de atuação que busca a verdade emocional. Para Marilyn, era uma forma de usar suas próprias dores e traumas para dar profundidade às suas personagens. Essa dedicação rendeu frutos. Sua atuação em Nunca Fui Santa, de 1956, foi aclamada pela crítica e lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Finalmente ela estava sendo reconhecida como uma atriz séria. No entanto, por trás do glamour e do sucesso, a vida pessoal de Marilyn era um turbilhão. Seu segundo casamento, com o ídolo do beisebol Joe DiMaggio, durou apenas 9 meses. O ciúme dele e a pressão da fama eram insustentáveis. A famosa cena do vestido branco esvoaçante em O Pecado Mora ao Lado foi supostamente a gota d'água para o fim do casamento. Seu terceiro marido foi o dramaturgo Arthur Miller, uma união de mentes que fascinou o público, mas mesmo esse relacionamento não trouxe a paz que ela tanto buscava. Eles enfrentaram a pressão do macartismo, abortos espontâneos e as crescentes inseguranças de Marilyn. A persona pública de Marilyn Monroe, a deusa do sexo, confiante e alegre, era uma máscara para a Norma Jean, uma mulher insegura, frágil e que lutava contra a depressão e a ansiedade. Ela se tornou dependente de barbitúricos e anfetaminas para dormir e para se manter acordada, uma prática perigosamente comum em Hollywood na época. Sua insegurança e o perfeccionismo a tornavam notoriamente difícil nos sets de filmagem. Ela frequentemente se atrasava, esquecia suas falas e precisava de dezenas de tomadas para uma única cena, o que frustrava diretores e colegas de elenco, como Tony Curtis, que famosamente disse que beijar Marilyn era como beijar Hitler. Mas tudo isso vinha de um lugar de medo e de uma necessidade desesperada de acertar. Seu último filme completo, Os Desajustados, de 1961, foi escrito por seu então marido, Arthur Miller. O roteiro era quase um espelho de sua vida, com uma personagem que se sentia perdida e desconectada do mundo. As filmagens foram extremamente difíceis, marcadas pelo colapso de seu casamento com Miller e pelo agravamento de sua saúde física e mental. A performance de Marilyn é crua, vulnerável e devastadora. É como se, pela primeira vez, o público estivesse vendo não a Marilyn Monroe, mas a Norma Jean, com todas as suas dores expostas. Em 5 de agosto de 1962, o mundo ficou em choque. Marilyn Monroe foi encontrada morta em sua casa aos 36 anos. A causa oficial foi provável suicídio por overdose de barbitúricos. Sua morte prematura deu origem a inúmeras teorias da conspiração, envolvendo os irmãos Kennedy, com quem ela supostamente teve casos, e até a máfia. Mas para além das teorias, o que ficou foi a trágica história de uma mulher que alcançou o topo do mundo, mas nunca encontrou a felicidade e a paz interior que tanto procurava. E então, chegamos a Blonde. O filme, baseado no romance de Joyce Carol Oates, não é uma biografia tradicional. É uma ficção que usa a vida de Marilyn como ponto de partida para explorar temas como o trauma, o abuso e a exploração na indústria do entretenimento. Muitas cenas do filme são dramatizações exageradas ou completamente inventadas para servir a essa narrativa. O filme retrata uma Marilyn quase que exclusivamente como uma vítima, perpetuamente infantilizada e em sofrimento. Embora ela tenha, sim, sofrido imensamente, essa visão ignora a força, a inteligência e a ambição que também a definiam. Ela não foi apenas uma vítima passiva do sistema.
Ela lutou contra ele, desafiou as convenções e construiu seu próprio império. Marilyn Monroe foi uma pioneira. Ela foi uma das primeiras mulheres a criar sua própria produtora para ter controle sobre sua carreira. Ela falou abertamente sobre o assédio que sofreu em Hollywood, muito antes de isso se tornar um debate público. Ela usou sua fama para ajudar outras pessoas, como quando usou sua influência para que a cantora de jazz Ella Fitzgerald pudesse se apresentar em uma famosa boate de Hollywood, que não contratava artistas negros. Ela era complexa, cheia de contradições, forte e frágil, inteligente e ingênua, uma deusa do sexo e uma criança perdida. A verdade sobre Marilyn Monroe é que não existe uma única verdade. Ela era Norma Jean e era Marilyn, e talvez nem ela mesma soubesse onde uma terminava e a outra começava. O que permanece é o seu legado, uma atriz talentosa cujo potencial foi muitas vezes ofuscado por sua beleza, e um ícone cultural que continua a nos fascinar e a nos ensinar sobre a natureza da fama e o preço que se paga por ela. Ela queria ser amada, e mais de meio século após sua partida, o mundo ainda a ama. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pela vida de uma das maiores estrelas de todos os tempos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Comente aqui embaixo o que você mais admira em Marilyn Monroe. Até a próxima!